Olá, alunos. Continuando, então, o nosso capítulo de polinômios, né? Hoje a gente vai falar, né, ainda de polinômios, é a sexta parte, né? A sexta aula que a gente tem de polinômios, mas a gente vai falar de outra operação, agora não mais monômio com monômio, a gente vai fazer operações com polinômios mesmo, né? Adição e subtração de polinômios. Não tem muito segredo para vocês, né? Dentro do que a gente já está vendo, não vai mudar muita coisa. Por quê? Para calcular, somar, né? Ou subtrair polinômios, a gente pode fazer a operação que é soma e subtração, é a mesma ideia daqueles que têm monômios semelhantes, ok? Então, a gente vai encontrar os monômios semelhantes, fazer a operação com os coeficientes numéricos e repetir o monômio semelhante, tá? Só que o que vai acontecer agora? O que vai mudar? Que vai ter grupinhos de monômios semelhantes, né? Vai ter o grupinho aqui do x ao quadrado, o grupinho do y ao quadrado, na mesma operação. Aí você faz separadinho, depois junta todos. Vamos ver aqui como que vai funcionar aqui, né, esses exercícios e esses exemplos. Mas eu acredito que quem está conseguindo acompanhar aí o capítulo não vai ter muito problema. Isso aqui não é um problema para vocês, tá bom? Seguinte, tem aqui um exemplo. Eu tenho um polinômio somado, ok? Somando um outro polinômio. Deixa eu pegar aqui uma caneta bacana. Roxo, roxo sempre é bacana. Então, eu tenho aqui esse polinômio, né? Que está somando esse polinômio aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer quando os polinômios estão entre parênteses é tirar os parênteses, tá? Para a gente eliminar os parênteses, a gente só vai olhar na operação que vem antes. Tem alguma operação aqui? Não. Então, eu posso eliminar os parênteses e mantenho o sinalzinho do jeito que está. Tem algum sinalzinho aqui? Tem, um sinalzinho de mais. Quando for soma, é lindo, maravilhoso. A gente não precisa mexer em nada, é só eliminar o parêntese. Então, eliminando só os parênteses, né? Repetindo, vai ficar 2a ao cubo, blá, blá, blá. Ele vai ficar desse jeitinho. Ok? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu só eliminei os parênteses. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo quando tem subtração, que daí ele tem um detalhezinho a mais, tá? Nesse caso, como é soma, é só eliminar os parênteses mesmo. E vai ficar assim. Então, aqui a gente tem, ainda tem a operação para fazer, porém não tem o parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar os monômios semelhantes. Quem que é semelhante aqui? Olha aqui que bonitinho, ó. Esse aqui, a parte literal dele é um A ao cubo. Tem algum outro A ao cubo aqui? Opa, tem, olha que beleza. Esse é parzinho desse aqui. Tem algum outro A ao cubo? Não, então com A ao cubo eu tenho esses dois monômios semelhantes. Vou pegar uma outra cor. Agora, o próximo, a parte literal aqui, é um A ao quadrado. Tem algum outro A ao quadrado? Tem, aqui, ó. Então, esses dois são monômios semelhantes. Vamos agora para outra cor. Aqui eu tenho um A sozinho, ó. A sozinho, e aqui também tem A sozinho. Então, monômios semelhantes. E por último, o termo independente. Não, azul não quero, já tem muito azul. Vermelho. Termo independente. Esse menos 8 e esse mais 5 são os termos independentes. A gente chama de termo independente aquele que não acompanha a letrinha, tá? O que eu vou fazer então? Identifiquei os monômios semelhantes, eu vou agrupar eles juntinho, tá? Então vai ficar aqui, ó. O A ao cubo com A ao cubo, o A ao quadrado com A ao quadrado, o A sozinho com A sozinho, e os termos independentes juntos. Como que a gente faz mesmo? Separa e faz só a operação com o coeficiente numérico. E aí a gente repete a parte literal. Então vai ficar 2 menos 4, fica menos 2. Então esse aqui vai ficar menos 2 e eu repito a parte literal. A ao cubo. Esses dois aqui. Então eu tenho aqui o meu coeficiente numérico menos 4 e o meu coeficiente numérico menos 2. Menos 4 com menos 2, menos 6. E aí eu repito a minha parte literal, que é A ao quadrado. E desses dois aqui, que o coeficiente numérico, a parte literal é A. 3 mais 4, 7. E eu repito a minha parte literal, que é o A. E por último, 8 menos 5, 3. Né? Menos 8 mais 5, quer dizer, menos 3. E aí,
eu vou ter aqui o meu resultado. Por quê? Subtrair, fiz a operação, na verdade, eu fiz a adição aqui e agora não tenho mais o que fazer, porque eu não posso juntar A ao cubo com A ao quadrado, nem com A, né? Tem que ser parte literal igual. Chegou nisso aqui, não tem mais o que fazer, a não ser que tivesse valor numérico para cada A e tudo mais, mas não é o caso. Qual que é o resultado? Isso é o resultado. Essa é a resposta. Então, surgiu como resposta um polinômio. Qual polinômio? Menos 2A ao cubo, menos 6A ao quadrado, mais 7A menos 3, ok? Vamos ver então um outro exemplo. Esse exemplo, ó, o que aconteceu aqui? Tem um menos antes do parênteses, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses. Porém, esse que não tem nada é só copiar do jeitinho que tá aqui, sem mexer. Quando tem um menos antes do parênteses, na verdade, ele está pedindo o sinal de menos antes é o oposto. Então, ele quer o oposto de tudo que está aqui dentro. E o oposto é quando você inverte o sinal. Então, tudo que é positivo vai ficar negativo e tudo que é negativo vai ficar positivo. Lembrando que esse que não tem nada é como se tivesse um maisinho aqui dentro, né? Eu vou repetir isso aqui, vai ficar 4x ao quadrado mais 18x. E esses daqui agora, por ter um menos antes, ó, a gente vai repetir os valores, porém com sinais trocados. Ok? Então, vai ficar aqui, ó, 4x ao quadrado, 18. O que era mais ficou menos, o que era mais ficou menos, e o que era menos ficou mais. Eu inverti os sinais. Por que a gente inverte? Por causa desse menos aqui, ok? Então, o que muda na subtração de polinômio? Que quando você vai subtrair um polinômio, esse polinômio que está sendo subtraído, a única coisa que você vai fazer é inverter todos os sinais dele. E aí, o que a gente faz? Agora junta monômio semelhante com monômio semelhante e faz a operação, né? Aqui com x ao quadrado eu tenho esses dois, com x sozinho eu tenho esses dois monômios semelhantes, e de termo independente eu só tenho o 15. Então, colocando aí tudo agrupadinho, vai ficar 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado, mais 18 menos 8, e repetir aqui o 15. Como que eu faço agora? 4 menos 2, 2, repita a parte literal. 18 menos 8, 10, e repita a parte literal. E o 15 não tem nada para fazer operação com ele, a gente só repete, ok? A diferença da soma e da subtração. E se for fração, o processo é o mesmo, né? Só que aí você vai ter que fazer a operação com fração. Aqui eu só coloquei de observação o que eu falei. Quando a gente vai fazer uma subtração, né? A gente vai subtrair o polinômio, esse segundo polinômio, ele vai ter que colocar os valores todos opostos, né? Vai inverter o sinal de todo mundo. Adição e subtração agora com fração. O processo é o mesmo. Primeira coisa, identificar os monômios semelhantes. Então, todos que têm y são esses daqui, e os outros são x ao quadrado, ó. Ok? Então, meus monômios semelhantes. Então, eu vou colocar só na ordem. Primeiro, eu vou colocar o que está com x ao quadrado, e depois os que estão com y, tá? Então, fica aqui, ó. 3x ao quadrado sobre 2, menos 7x ao quadrado sobre 3, mais 3x ao quadrado sobre 4. Aí veio ele, não tem sinal antes, é como se fosse mais, né? Então, mais 2y sobre 3, menos y sobre 2, menos 3y sobre 4. Exatamente o que está aqui. Depois, eu faço a operação com os coeficientes numéricos. Só que o que acontece agora? Os meus coeficientes numéricos são frações. E eu vou ter que colocar na forma de fração. Então, eu coloquei aqui ó, os coeficientes numéricos. 3 sobre 2, menos 7 sobre 3, mais 3 sobre 4. E a parte literal deles era o x ao quadrado. E desses 3 aqui, né, ficou 2 sobre 3. Aqui, quando não tem nada, é 1, né? Então, é 1 sobre 2, 3 sobre 4. E a parte literal dele é o y. E aí, a gente tem que lembrar de soma e subtração de fração. Soma e subtração de fração tem que ter o mesmo denominador, que não é o que está acontecendo. Para tal, então, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. E o mínimo múltiplo comum entre 3, 2 e 4 é o 12. Né? Coloco o mínimo múltiplo comum, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? 12 dividido por 2, 6 vezes 3, 18. Repito o sinal. 12 dividido por 3, 4 vezes 7, 28.
mais 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Ok? E a mesma coisa do ladinho de cá. O MMC vai dar o mesmo, que são os mesmos três valores, né? Divide pelo de baixo, 4 vezes 2, 8. 6 vezes 1, 3 vezes 3, né? E agora a parte literal é essa. Agora que eu tenho o mesmo denominador, eu posso fazer a operação com os numeradores, né? 18 menos 28 menos 10. Menos 10 mais 9, menos 1. E esse aqui, 8 menos 6, 2 menos 9 dá menos 7. Então, ficaria assim, né? Menos 1 sobre 12x ao quadrado, mais, e aqui, menos 7 sobre 12y. Esse mais, por causa de ter menos aqui, a gente vai ter que usar a regrinha da multiplicação, né? Sempre quando a gente tem dois sinais separados por um parênteses, a gente usa a regrinha da multiplicação. Então, mais com menos vai ficar menos. Então, só organizando isso melhor, esse menos 1 precisa pôr, né? Como se fosse menos x ao quadrado, mas se colocar o menos 1 não muda, não vai estar errado, tá? Menos x ao quadrado sobre 12, menos, por causa da regra de sinal, 7y sobre 12. Ok? Bom, é um trabalhinho na questão de regra de sinal. A gente tem que praticar bastante as regrinhas de sinais, observar qual operação que a gente está fazendo, ok? Prestar atenção se é soma e subtração, né? Tem que ter a mesma parte literal para a gente poder juntar. Ok? É mais esses processos, é mais uma questão de atenção, assim, não é difícil, mas tem que prestar bastante atenção, que são muitos detalhes, tá bom? O que vocês vão fazer? O livro, ele propõe vários exercícios, vai do 1 até o 10, e alguns é A, B, C, D. Eu selecionei alguns para vocês fazerem até quinta-feira. Tá? Na aula de hoje, eu vou falar, quem vai ter aula hoje, né? Eu vou falar com vocês um pouquinho, vou resolver alguns outros, e eu selecionei alguns para vocês fazerem no caderno, tá? E me mandarem a resolução. Mas não é porque eu não pedi para fazer os outros que você não vai fazer. Se você tiver tempo, né, tiver com algumas dúvidas, quiser aprofundar mais, por favor, faça, tira a dúvida, me pergunte nas aulas, né? Pede para eu mandar a resolução. Fiquem à vontade, tá? É por causa de tempo, eu sei que vocês estão com bastante conteúdo, eu estou selecionando alguns exercícios, mas quem tiver bem organizadinho, conseguir fazer mais, quiser ir além, por favor, assim faça, tá? Então, o resumo do conteúdo, né? Você sempre tem que ter no seu caderno para ter ele organizado, se tiver dúvida, precisar voltar. Então, novamente, faça o resumo, não precisa tirar foto do resumo e me mandar, tá bom? É só para você organizar o seu caderno, o resumo. E aqui tá os exercícios que eu pedi: 1, 3, 6 e 7. Começa na página, então, soluço. Começa na página 68. Então, o exercício 1 e o 3 está na 68. O exercício 6 está na 69 e o exercício 7 está na página 70, tá? Tira a foto das resoluções e postem no Google Classroom, ok? Então, tenham uma boa aula, né? Façam com carinho e com atenção. Até mais, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer coisa, é só perguntar.